Vamos falar de Vasco. Aliás, vamos feliz. Estou com implante de novo. Aí, ó, você podendo ouvir no próximo evento que é a CBF deixar a gente trabalhar, né, nas coberturas do esporte, mas vamos falar de Vasco. A lista de relacionados que viajaram para Fortaleza, para de fora. Vamos falar também de um cria que foi vendido. Vamos falar também sobre o protesto em São Januário, o provável time que irá enfrentar o Fortaleza. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e amanhã a bola rola. E como rola lá em Fortaleza, no Castelão, às 7 da noite, Fortaleza e Vasco, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E lembrando que na quarta que vem é um jogo de volta em São Januário. E esperamos que o Vasco venha com um bom resultado. Um empate já pode ser considerado um bom resultado, já que vai decidir em casa. Eu sei que a torcida está sob desconfiança devido à derrota para o Criciúma por 4-0 na última rodada do Brasileirão. Mas o Vasco é para quem acredita, é um dia que deixar de acreditar no Vasco, já não serei mais Vasco. Isso não vai acontecer nunca, porque Vasco é paixão. Eu tenho visto, inclusive, colegas criticando a torcida por ter invadido ontem. Na verdade, não houve invasão nenhuma, todo mundo já sabia que haveria conversa com a torcida. Inclusive, foi uma conversa bem, como que eu vou dizer? Uma conversa legal, o torcedor interagiu, também a parte do Ático também falou, né? Não houve baderna, não houve confusão, então não houve invasão nenhuma, mas teve colega aí, quando se refere ao Vasco, pegam sempre mais pesado. Mas teve protesto em São Januário, aí como vocês estão vendo, picharam. É engraçado que quando foram lá no CT, Moacir Barbosa, para conversar com o jogador, ninguém falou falar 7-7. Mas lá em São Januário picharam contra a empresa norte-americana. E acho que tem muita gente aproveitando isso, com a saudade de ganhar ingresso de graça. E políticos querendo ter o retorno do futebol, né? Ter aquela relação tóxica de novo, que eles não sabem lidar, como convencer os sócios a votarem nele sem ter o futebol. Inclusive a última eleição, embora não teve mais futebol, sob a batuta da associação, falaram mais de futebol do que outros esportes. Parece que o Pedrinho vai lançar uma cavalgada agora, né, tentar abrir o contrato com a 77, ou romper o contrato com a 77. Só que eu acho que ele não está sendo bem assessorado, o risco disso. Primeiro, porque se perder, a dívida já é enorme, só sem um futebol de 700 milhões, dito pelo próprio Pedrinho. Com futebol mais 700, ainda terá que pagar a empresa norte-americana. Pensando, qual parceiro que irá, sob o risco de dar uma loucura depois deles, de querer romper do nada, e eles honrando a parte deles, que é pagar, né, os aportes estão sendo feitos. Bom, eu tenho visto gente comemorando,
realmente não tem um projeto claro e esportivo, tem que sanear a atividade do Vasco, pelo menos a do futebol, mas esportivo não tem, e naquela pressa, já que são 20 anos de dor, o Rio não consegue analisar um problema que pode ser isso. Mas vamos aguardar, talvez eles mostrem um gênio na administração. Bom, não vou duvidar de ninguém, vamos aguardar só as cenas dos próximos capítulos. À tarde já sei que vai vir esse torcedor falando que eu sou defensor da 771. Eu já falei aqui que deveria esclarecer essa pressa que foi em vender com uma primeira oferta que tiveram. É o ex-presidente Jorge Salgado. Inclusive tem aí filho de ex-personagem do Vasco que tenta aí uma sobrevivência política. Bom, mas vamos já às cenas factuais. O Vasco viajou no início da tarde dessa terça-feira para Fortaleza, já que amanhã a bola rola lá no Castelão, para Fortaleza e Vasco. O Dimitri Payet não foi relacionado, ele seguiu o cronograma traçado pelo Departamento de Performance e Saúde e com isso foi poupado da partida. Mas me leva a uma pergunta. No jogo contra o Criciúma, que ele foi inclusive relacionado, não só relacionado como iniciou a partida, jogou os primeiros 45 minutos da rota de 4-0 para o Criciúma. Era visível que ele não está ainda a 100%, alguns movimentos ele mostrava bastante inseguro. Por que escalaram o cara, se está 100%, e com o risco de piorar a lesão que ele vem se recuperando? Eu sei que não vão ser respondidos, mas fica aí o registro da pergunta. E o país de fora, e alguns crias sendo relacionados, já que o treinador interino, Rafael Paiva, que acabou de ser campeão na Copa Rio Sub-20, e os garotos que foram campeões com ele, como Stella, Breno Lopes, estão entre os relacionados para o jogo. Mas os dois times titulares, muito provavelmente, terá esses crias no Sub-20, eles vão ficar com uma opção no banco de reserva, mas o esquema de 3 zagueiros retorna. Eu sempre disse para vocês que o problema não era o esquema de 3 zagueiros, que no Campeonato Carioca muitos acreditaram pela falta de uma criatividade maior no esquema de 3 zagueiros. Eu sempre disse que não é esse problema, é um pouquinho mais de segurança o sistema defensivo, mas sim, o problema era de postura. E o Rogers, que foi contratado esse ano, a pedido do ex-técnico, agora Ramon Dias, deverá ganhar uma oportunidade fazendo um trio de zaga com o Léo e com o Mário. E o Matheus Cocão aí fica como o substituto do Payet, fazendo também um meio campo de 3 volantes, de ofício, já que o Hugo também deverá iniciar o jogo e o Safosa também. O provável time do Vasco contra o Fortaleza: Léo Jardim, Paulo Henrique, Rogers, Maicon, Léo e Lucas Pinto. Safosa, Hugo Moura, Matheus Cocão, David, Jet, deverão ser esses 11 que iniciarão jogando amanhã às 7 da noite contra o Fortaleza, lá no Castelão.
Olha, eu não lembro de um jogo marcante que o Vasco tenha vencido o Fortaleza, mas se tiver que agarre nessa partida, que eu realmente não me lembro, eu já acho que se tivesse tido, eu teria me lembrado desse jogo marcante. E o Vasco vendeu nessa terça-feira o Matias Galazza para o Talleres. Ele já estava emprestado pelo Vasco para o clube argentino. E ele vem tendo uma sequência lá no Talleres, que o clube argentino resolveu exercer sua opção de compra. Os valores da transação não foram mencionados na assessoria de comunicação. E boa sorte ao Galazza, que chegou ao Vasco em 2020 ainda para o time sub-20, foi campeão, inclusive, da Copa do Brasil sub-20, junto com o Gabriel Peck. Inclusive ele fez um dos gols da final contra o Bahia, mas no time titular, no time principal, nunca engrenou. Tem 17 jogos, 5 gols, o último deles contra o São Paulo, no turno no Brasileiro do ano passado, que o São Paulo abriu 2-0, o Vasco chegou a empatar a partida. Mas logo depois que fez 2-2, levou o terceiro e quarto gol. Se eu não me engano, foi o último gol do Matias Galazza lá. Boa sorte o Galazza no Campeonato Argentino. Que ele continue com essa sequência boa lá no Talleres. Então é isso, galera. Até o nosso boa noite. Boa noite aí, Desperta Vascaíno. Boa noite agora, Desperta Vascaíno. Com pré-jogo Fortaleza e Vasco. Esperamos que tenha uma boa atuação lá no Castelão. Até mais.